Zé Francisco, a paz do Senhor, pastor Braulino, irmão Zé Maria, e os nossos ouvintes que todo domingo são fiéis estar conosco nessa programação da Nazareno, o programa Vida Nova, o Culto no Ar, onde temos a oportunidade de expressar para nossos milhares de ouvintes, né, aquilo que Deus tem colocado no coração. E dando prosseguimento ao Sermão do Monte aplicado à família, hoje o nosso versículo está no versículo 8, capítulo 5 lá de Mateus. Continuando no Sermão do Monte, versículo 8 diz: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí vem o X da questão: como é que eu posso aplicar esse texto, bem-aventurados limpos de coração, dentro do meu contexto familiar? Que quando se fala em coração limpo, nós entendemos que é um coração puro, que é um coração sem mágoa, que é um coração sem ressentimento, que é um coração sem ira, que é um coração sem cólera, que é um coração sem contenda, que é um coração que foi transformado. E na escola dominical hoje, quando nós estudamos sobre a estrutura e formação da igreja, e um dos detalhes que chamou a atenção na nossa lição é que todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Mas, no entanto, para aquele que é impuro, todas as coisas são extremamente impuras. E isso me faz lembrar de algo que nós conversamos muito há alguns anos, onde nós dizemos o seguinte: todos os dias de manhã, numa grande floresta, tanto uma águia quanto um urubu levantam um voo para procurar sua alimentação. Só que a águia procura animais vivos, animais velozes e animais resistentes. Em contrapartida, o urubu procura carniça. O urubu procura animais mortos, procura animais em decomposição. E sabe uma coisa muito interessante, meus irmãos? É que cada um encontra aquilo que ele procura. Se você procura carniça, você vai encontrar carniça. Mas se você procurar vida, você vai encontrar vida. E quando a palavra nos diz o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, é porque só pode enxergar limpeza aquele que um dia passou pela limpeza. Só pode enxergar as coisas puras aquele que um dia foi purificado. Eu estava ministrando para a família e teve uma irmã que perguntou o seguinte: pastor, mas eu vejo isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso tudo no meu marido. E a minha resposta foi pura e simples: você sabe por que você enxerga esse defeito no teu marido? Por quê? Porque esse defeito está em você. Nós só conseguimos enxergar o defeito do outro porque esse mesmo defeito está em nós. Nós só conseguimos enxergar a maldade do outro porque essa mesma maldade está em nós. Mas, no entanto, quando nós temos o nosso coração limpo, quando nós temos o nosso coração puro, nós conseguimos enxergar a pureza que há nos olhos, a pureza que há no coração, a pureza que há na atitude daqueles que nos ouvem. Então, quando a palavra diz o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, aplicando à família, vamos chamar o marido e mulher para ver o tratamento que um tem para com o outro e ver as coisas boas que o outro produz. Muitas vezes o esposo só procura os defeitos da esposa, só procura os erros da esposa, só procura aquilo onde a esposa erra. Qual foi a última vez que você elogiou sua esposa por um jantar, por uma limpeza, por um trabalho, por alguma coisa excepcional que ela realizou dentro de casa? Então isso é ser limpo, limpo enxergar as coisas boas, enxergar as coisas úteis, as coisas maravilhosas. Eu sempre digo nas palestras, a minha esposa, quando nós casamos, Zé Maria, ela era especialista em fazer água fervida. Tá? Então, ela não sabia cozinhar, não sabia nada, ela também tinha 16 anos. Então, eu não podia exigir, não podia cobrar nada. Exato. Mas nunca reclamei. E pelo contrário, sempre elogiei, sempre procurei tirar alguma coisa boa daquilo que ela fazia. Até brinco com ela: um dia o feijão estava salgado, dizia o seguinte: amor, olha, que feijão excelente, a minha pressão está lá embaixo, é ótimo. Tá? Outro dia o arroz estava sem sal, o arroz estava grudado, foi o seguinte: olha gente, esse Salmo 133 aqui é muito bom. Esse arroz aqui, o Salmo 133, nos leva lá ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Tá? Então é o seguinte, olha, sempre procurando tirar a coisa boa da pessoa. Então, quando a Bíblia diz bem-aventurados limpos, porque você vai conseguir enxergar coisas boas onde muitas vezes não tem. Eu comentei alguns dias atrás sobre a minha filha caçula, quando estava aprendendo a andar de moto. Na hora que ela subiu na moto, ela começou a chorar. Ela mesma confessou o seguinte: pai, eu chorei. Falei: mas por quê, filha? Porque você caiu da moto? Porque... Não, pai. Porque uma pessoa que nos fez tanto mal foi essa pessoa que me ensinou a dar os primeiros passos, pilotar moto. Então é o seguinte, pai, eu chorei com dor no coração por causa dessa pessoa. Então o que é isso? É a pureza de coração. Quem é puro só enxerga a coisa pura. Mas quem não presta só enxerga a coisa que não presta. E a resposta que eu passei para essa irmã, e aprendi outra coisa com um advogado amigo meu, ele me fez a seguinte pergunta: pastor,
Por que que quem não presta, quem é caloteiro, quem é nó cego, não leva prejuízo? Só quem é honesto leva prejuízo. Eu falei por isso que não faço a mínima ideia. Por quê? Ele diz o seguinte, porque quando a pessoa é honesta, todas as outras pessoas para elas são honestas. Para quem presta, todo mundo presta. Mas para quem não presta, ninguém presta. E nessa realidade diz o seguinte, olha, o caloteiro, quando ele vai fazer um contrato, ele se cerca de todas as formas. Ele se protege de todas as formas, porque para ele ninguém presta. Então é o seguinte, meu irmão, como é que está o teu coração? Você consegue olhar para o teu esposo, você consegue olhar para a tua esposa, enxergar coisas boas? Você consegue olhar para o teu filho e enxergar coisas boas? Quantos pais não elogiam uma nota boa que o filho tira? Quantos pais não elogiam o primeiro dia em que o filho resolve lavar a louça, resolve lavar o banheiro, resolve limpar o quintal? É só enxergando coisas ruins, você é isso, você é aquilo. Eu me lembro quando era criança, meu pai não me dava palavra de elogio, mas no entanto cobrava e cobrava. Então qual que é o ânimo que a gente tem? Nós não tínhamos ânimo nenhum. Mas hoje, quando nós estamos na presença de Deus e recebemos essa transformação, essa limpeza em nossos corações, pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado, nós conseguimos enxergar as coisas boas. Então todas as coisas são boas, todas as coisas são limpas para aquele que é limpo. Mas para aquele que não tem o coração limpo, para aquele que não foi transformado, para aquele que ainda não teve um encontro real e pessoal com Cristo, ninguém presta e ninguém vale nada. E até me lembro, pastor Braulino, sobre um jovem reclamando com o pastor. Pastor, não gostei do culto. O pastor respondeu o seguinte, tudo bem, problema é teu. O culto foi feito para você. O culto é para Deus. Você não pagou o ingresso e nem sentou aqui para... Mas, no entanto, tem outros que saem chorando do culto. Por quê? Eles foram com o coração aberto, com o coração limpo, para receber a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para nós. Então, meu irmão e minha irmã, como é que está o teu coração? Primeiro na presença de Deus. E o teu coração no teu relacionamento familiar. Você consegue olhar para a tua esposa e enxergar as coisas boas? Você consegue olhar para o teu esposo e só enxergar coisas boas? E voltando na minha esposa, hoje a minha esposa é uma das melhores cozinheiras que tem na face da terra. Eu abro mão de qualquer festa para me alimentar da comida que ela faz. Ela cozinha bem mesmo. E quando nós casamos, pastor, alguns meses depois eu dei de presente para ela uma máquina de costura. Ela não sabia nem onde era o botão que ligava e desligava. Eu falei, não tem problema. E ela começou a mexer com aquela máquina. Por mais que saía torto, zigue-zague, meio torta, por aqui, ela é excelente costureira. E hoje é o seguinte, é uma exímia costureira. Ela costura só para o pessoal lá de casa. Mas só assim já é uma economia enorme. Então é o seguinte, irmãos, todas as coisas são limpas para aquele que são limpos. E por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de Davi ser rude, apesar de Davi ser homem de guerra, e conforme disse um escritor, Davi era grosso, mas Davi tinha um coração limpo. Davi tinha um coração puro. E é por causa dessa pureza do coração de Davi, é que Deus diz o seguinte, ele é um homem segundo o meu coração. E o homem que tem um coração puro, ele verá a Deus. Você tem um coração puro? Você só pensa coisas puras? As suas atitudes são atitudes puras? O teu relacionamento é um relacionamento puro? Como é que está a tua vida? Meu irmão, tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada. Não passe, não encerre esse dia sem olhar para a tua esposa e tecer um elogio. Não encerre esse dia sem olhar para os teus filhos, para o teu cônjuge e tecer um elogio. Agradeça pelo almoço de hoje. Agradeça pela casa que você tem. Agradeça pela paz que você tem. Agradeça pela igreja que você congrega e agradeça pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. São 16 horas e 22 minutos. Que palavra, né? Curta, grossa, mas penetrante, igual